Perguntas de um trabalhador que lê. Bertolt Brecht. Quem construiu Tebas, a cidade das 7 portas? Nos livros estão nomes de reis. Foram eles que levaram as pedras? E Babilônia, tantas vezes destruída? Quem a reconstruía sempre? Em que casas da Dourada Lima moravam aqueles que a edificaram? No dia em que a muralha da China ficou pronta, para onde foram os pedreiros? A grande Roma está cheia de arcos do triunfo. Quem os ergueu? Quem eram aqueles que foram vencidos pelos Césares? A famosa Bizâncio tinha palácio para todos os moradores. Na legendária Atlântida, quando o mar engoliu, os afogados continuaram a dar ordens a seus escravos. O jovem Alexandre conquistou a Índia, sozinho. César ocupou a Gália. Não levou nem um cozinheiro. Filipe da Espanha chorou quando sua frota naufragou. Só ele chorou. Frederico II venceu a Guerra dos 7 Anos. Quem partilhou da vitória? A cada página do livro de história, uma vitória. Quem preparava os banquetes? A cada 10 anos, um grande homem. Quem pagava as despesas? Tantas informações, tantas questões. Tá, então, esse é um poema de Brecht, onde a gente vê bem essa questão da sociedade e de como, na verdade, a história muitas vezes conta, né, as histórias, as coisas que a gente aprende, né, no colégio, muitas vezes, a gente vê o ponto de vista dos vencedores e, assim, de modo muito esquemático, né? A gente conhece 1, 2, 3 grandes nomes e tal. E aí, mas quem levou, quem fez o trabalho pesado, né? Os anônimos, né? Então, queria colocar isso para vocês, né? A reflexão de Brecht. Na semana que vem nós temos avaliação e em seguida eu vou trazer um outro texto de Brecht mais longo, onde vocês vão participar. É uma pequena peça didática, então um texto narrativo e tal, e onde eu vou fazer a leitura e pedir apoio para vocês decidirem os rumos da história, né? É uma questão que se coloca sobre uma... Pode-se pensar que está uma situação até parecida com a de hoje, uma situação de pandemia numa região, e aí a comunidade tem que tomar decisões, né? E eu quero fazer essa experiência com vocês, compartilhar isso com vocês. Muito bem, tem outro texto, que é do Bob Dylan. Os tempos, eles estão mudando. Junte seu pessoal onde quer que eles estejam e admita, as águas subiram e tudo irão inundar. Aceite, logo você estará encharcado até os ossos, por isso, para ganhar tempo, comece logo a nadar. Ou vai afundar como pedra. Os tempos estão mudando. Venham cronistas e críticos, vocês profetas da pena, mantenham os olhos abertos, talvez não haja outra chance. Não sejam tão apressados, a roda ainda está girando. Não temos certeza ainda sobre qual o último lance. Aquele que havia perdido, mais tarde vencerá. Os tempos estão mudando. Senadores congressistas, escutem logo o chamado, não se aglomerem na porta, não entupam o corredor. Pode até se machucar quem tentar nos impedir. A batalha é aqui fora, ouçam, é assustador. Podem trincar as janelas, podem ruir as paredes, os tempos estão mudando. Mães e pais de toda a terra, venham, mas não critiquem. O que está na sua frente vocês não compreendem. Suas figas e seus figos não seguem mais seus comandos. A estrada trilhada outrora já está apodrecendo. Se não podem ajudar, fiquem no acostamento. Os tempos estão mudando. A linha já foi traçada e a maldição foi lançada. Parece arrastado agora, mais tarde será veloz. Tal como o presente agora, mais tarde será passado. A ordem rapidamente se esvai no meio de nós. Quem está no topo agora será o último depois. Os tempos estão mudando. Então, como a gente está falando sobre cultura, né, nessas últimas semanas, sociedade, cultura, eu queria trazer esses exemplos, né? Lembrando que Bob Dylan é um poeta pop, né, um compositor que é muito forte, né, muito legal nessa. Eu acho fantástico esse texto. O Bob Dylan, as canções dele, muitas, tem 5, 6 minutos, são sagas, né? Essa aqui é uma declaração, né, de que as coisas estão mudando. Quer dizer, o século XXI
pertence a vocês, né? E é um pouco o que a gente tenta fazer como professores, né? Cada um nas suas atividades diárias, nas nossas conversas, encontros, né? É preparar vocês para cuidarem disso daqui, né? Porque tá passando a nossa hora, os tempos estão mudando e a bola tá com vocês, né? E o Dylan é um compositor pop prêmio Nobel e tá inteiro aí, né? Atuando. Muito bem. Agora eu vou. Fiquem à vontade, gente. Aqui é o espaço para comentar, para conversar, né? Depois, então, lembrando para quem foi chegando, nós temos a correção daqueles textos sobre os contatos primários e secundários. Depois confiram lá que eu dei umas dicas, né, para cada um. E para várias pessoas eu fiz comentários sobre questão de redação, dando uns toques, né? A dica geral é: façam frases curtas. Isso já vale para a semana que vem, para avaliação, né? Vocês vão ter um texto mais ou menos longo, talvez um PDF, mas na hora de escrever, procurem fazer frases curtas, objetivas, e fica mais fácil para vocês, assim, e a chance de erro é menor, né? Então, às vezes você faz aquela frase com 5, 6 vírgulas, sabe? Não termina nunca. Talvez seja melhor quebrar em várias frases mais curtas. É uma dica de estilo para facilitar, né? Muito bem. Vamos agora para um outro texto que é, na verdade, uma retomada que eu vou fazer do estudo do Adorno e Horkheimer, que a gente viu na outra semana, e eu vou puxar agora. Digamos assim, em termos de... O pessoal fala... eu não sei, não gosto muito de falar assim, mas matéria de prova, né, essas coisas. Então, vamos dizer que esse aqui fecha o primeiro bimestre, né, no sentido de textos base aí para gente. Deixa eu só aumentar um pouco, porque eu gosto que fique fácil para todo mundo ler. Tá compartilhando para vocês aqui? Sociedade, né? Então, a gente já começou a ler esse texto, e a gente vai retomar agora, né? Então, vamos lá. Segundo esses autores, né, Adorno, Horkheimer, eu estou trazendo minha contribuição aqui também, a tendência da socialização é aumentar. Eles falam isso. A tendência da socialização é aumentar. Assim, haverá cada vez mais sociedade. Muito bem, mas isso foi escrito, sei lá, várias décadas já, né? A minha pergunta, será que isso está valendo, né? Será que historicamente a gente está desenvolvendo, o desenvolvimento humano está caminhando nesse sentido de ter cada vez mais sociedade? O que será que eles querem dizer com isso, né? O que vocês entendem? Cada vez mais sociedade. Eu acho que a gente pode talvez pensar como cada vez mais conexão, né, entre as pessoas, enfim. É uma maneira da gente interpretar isso, né? E nesse sentido, eles estão certos, né? Bom, quais as causas dessa tendência ao aumento? Por que a gente pode ver isso, né, essa tendência de ter cada vez mais interação social, né? Coloquei algumas alternativas aqui, acho que todos são fatores complementares, né? Não tem um certo e errado, tem uma soma de efeitos aí. E estou colocando aqui, vocês podem comentar. Bom, primeiro, a gente vê cada vez mais a formação de grupos, né? De grupos e agregados sociais. Então, comunidades, né? As pessoas interagindo em grupos, seja, sei lá, desde uma associação de bairros, em alguns casos, questão de grupos religiosos, grupos políticos, né? Existe essa tendência do ser humano se agrupar, encontrar, buscar seus semelhantes, tá? E com isso vai criando essa interação social. Isso é uma coisa, né? Bom, seguinte e super forte, né? Uma crescente interação social, né? Que eu coloco aqui, né? Atualmente, né? A gente está muito baseado na internet, tá? Com todos os seus problemas, a gente sabe, né? Mas com tudo isso é um fator
de interação social, né? Nem sempre é de integração. Às vezes a internet é um lugar das tretas também, mas, enfim, está rolando a interação social. O que mais que a gente pode dizer? Nós podemos pensar também num ponto de vista mais amplo, né, mais macro, numa grande interação entre as sociedades, pensando até entre o Estado, um Estado e o outro, enfim, é a globalização, né? A gente tem iniciativas que envolvem a interação entre diferentes países, né? Sei lá, uma estação espacial, por exemplo, envolve um monte de países, né? Várias empresas, né? Tem produção estrategicamente dividida em vários países e, assim, às vezes é um insumo daqui, um produto dali, e tudo isso vai se casando. Então, a gente tem, de fato, uma produção globalizada que demanda uma interação entre as sociedades e também entre os governos, né? Situação, por exemplo, da vacina, a gente vai falar daqui a pouco, né? Essa nossa, vamos dizer assim, nessa nossa corrida mundial pela vacina, pela vacinação, né? Bom, a gente também tem, e acho super importante destacar isso, as próprias produções culturais, né? Quando a gente faz a produção cultural, quando a gente estuda, né? Quando a gente lê um poema, né? Do Brecht, uma letra de uma canção do Bob Dylan, tal, são produções culturais que elas foram feitas num determinado contexto histórico e geográfico, beleza, não vou discutir isso, porém, elas são naturalmente produções sem fronteiras, quer dizer, a gente está trazendo isso, a gente acha que pode agregar, né, para o nosso encontro aqui, para o nosso embate, o nosso papo. Então, eu gosto muito disso, eu estou sempre buscando referências para trazer, acho, inclusive, que é muito legal quando a gente consegue encontrar fazer essas pontes com o nosso pensamento, com as coisas que a gente está vendo, e produções de outras épocas e de outros lugares, né? A gente entende melhor que, sei lá, nós não estamos inventando a roda, né? E às vezes, dificuldades que a gente está passando já apareceram de forma diferente, claro, mas em outras épocas e outros lugares, né? Tem gente, outro dia alguém falou, eu não lembro se foi num debate que alguém comentou, nós estamos vivendo a nova grande peste, né? Se referindo à Idade Média, a situação da Idade Média. Bom, produções culturais sem fronteiras. O que a gente tem de produção cultural sem fronteira? Não necessariamente só arte, que é super importante, né? Eu estou trazendo, sempre eu tenho esse viés de dar, né, valorizar a produção artística, né? Mas também a produção científica é uma produção cultural, tá? E é uma produção sem fronteiras. Tudo isso que eu falei da questão mais industrial, né? Também da produção artística propriamente dita, quando a gente pensa em ciência, é muito forte essa questão de globalização, essa questão da gente estar fazendo, trabalhando numa construção conjunta. A produção de conhecimento, ela é cada vez mais integrada, né? Então, antigamente tinha um pouco aquele, não sei, aquela imagem romântica do cientista que sozinho descobriu uma coisa maravilhosa, o cara é gênio e tal. E hoje em dia isso já está meio superado. A gente não pensa mais assim, porque na verdade as produções, as descobertas, os desenvolvimentos são conjuntos, né? São coletivos. Né? E nesse sentido, envolvem diferentes, a interação, né? Entre pessoas, às vezes de diferentes países, diferentes lugares. Tem certas conquistas que estão acontecendo simultaneamente em vários lugares, né? Uma equipe está pesquisando uma coisa, outra, e depois isso tudo vai se juntar e vai gerar um conhecimento. Então, a ciência uma produção cultural sem fronteiras também. Atenção, agora eu vou fazer uma observação sobre termos, né, palavras que a gente às vezes pode confundir. Eu quero marcar uma diferença aqui na questão, puxando para a nossa atualidade, né? Isolamento social. Ok. O isolamento social, enfim, e que é uma decisão coletiva, né?
Isolamento social por conta de uma pandemia pode ser uma necessidade circunstancial, né? Não é uma coisa que todo mundo acha lindo, maravilhoso, mas é uma necessidade. Naquele momento, as circunstâncias pedem isso, né? Ok. Isolamento social. Por outro lado, a manutenção, muitas vezes forçada, imposta, de um isolacionismo sociocultural. Perceba que eu estou usando até palavra diferente, né? Esse isolacionismo sociocultural pode refletir preconceito, intolerância, que são incompatíveis com essa nossa necessidade de desenvolvimento conjunto, inclusive com a produção cultural sem fronteiras. Se você entra numa de isolacionismo, né? Quer dizer, eu quero fazer a coisa só vale o que for feito aqui, e, né? Não está aberto para ver, para saber dos outros. Isso aí seria um isolacionismo, né? Então, eu queria saber se vocês entendem o que eu estou colocando aqui, né? Isolamento social, uma questão circunstancial, necessária, importante. Diferente de isolacionismo, que é aquela postura de não querer conversa, vamos colocar assim, né? Tá? E nós não estamos vivendo isolacionismo, nós não podemos, né, cair no isolacionismo. Tá? Uma coisa você acha, tá, cada um em casa, tal, mas estou trocando ideia com o pessoal de outros lugares para saber como é que tá, como é que estão levando a situação, se tem propostas de trabalho, de outras coisas. Estou escrevendo, né? Então a gente não pode embarcar num isolacionismo, né? Até porque, gente, nós não somos melhores que ninguém e na situação que a gente está vivendo, a gente precisa de toda e qualquer ajuda. Toda ajuda é bem-vinda, né? Então, para marcar essa diferença, né? Nós não queremos isolacionismo. Um exemplo disso é, como eu tinha comentado, né? A vacina. A quebra mundial de patentes. Então, o que acontece? O investimento na área farmacológica, no setor de saúde, né? O desenvolvimento de insumos, de produtos, né? Da indústria farmacêutica, são investimentos bilionários que acontecem, né? E que envolvem vários países, né? Empresas espalhadas pelo mundo e tal. O que acontece? Depois de muito dinheiro investido, essa indústria, né? Enfim, essas empresas querem, claro, naturalmente, o sistema capitalista precisam ter seu lucro, então tem o estabelecimento de preços, enfim. Porém, isso gera uma situação que muitas pessoas têm questionado, que não deveria se aplicar para situações dramáticas como a gente está vivendo no mundo. Gente, só um parênteses, lembrando, o mundo inteiro está sofrendo, mas hoje o centro mundial do problema é o Brasil. A gente está aqui, está todo mundo de olho na gente, né? Muito bem. A OMS, sabe, a Organização Mundial de Saúde, aprovou uma determinação, né? Foi feita uma espécie de documento assinado por muitos países, já mais de 100 países assinaram, pedindo a quebra mundial de patentes. Ou seja, que nesse assunto específico, no desenvolvimento de vacinas, que as empresas e os países se unam todos para tentar fazer essa vacinação atingir o máximo de pessoas possível, no tempo mais rápido possível, né? Sem se preocupar com lucro neste momento, né? Por uma questão de pandemia, que seja dada prioridade realmente a imunizar todo mundo, né? Essa quebra de patentes, então, como eu falei, foi assinada por mais de 100 países que estão de acordo com isso. E no fim de semana foi feita essa declaração, pedindo, inclusive, que o Brasil participe. O Brasil não assinou isso, né, oficialmente. Sendo que, para nós, é fundamental, né? Então, é um momento onde está todo mundo trabalhando no isolamento social, porém, essa é uma iniciativa, vamos dizer assim, de comunhão, de união, né? Que é o contrário do isolacionismo. Então, é interessante que os países se unam e defendam esse desenvolvimento conjunto, né? Aliás, vou contar para vocês, tem o que, uns 10, 15 dias, a gente recebeu na Univap, os pesquisadores, né, uma solicitação de quem tivesse cilindro de oxigênio. Vem pra cá. Pode falar.
Arildo, quer falar? Não, desculpa, professor. Bom, a gente teve uns 10, 15 dias atrás, recebemos um contato dizendo que quem tiver, os professores, pesquisadores que tiverem acesso a cilindro de oxigênio, que puderem doar, enfim, emprestar, tal, para o atendimento hospitalar, para que fizessem isso, né, de fato, porque esse tipo de insumo, no momento, ele é mais importante para salvar vidas mesmo do que propriamente fazer uma pesquisa, às vezes que precisa daquilo. Então, são essas iniciativas de união, de comunhão. É isso, vamos dizer, que faz a força do conjunto da sociedade, né? Então, acho que esse exemplo da vacina é bom. Bom, vamos lá. Quando a gente pensa nos processos de socialização, e aqui eu estou me baseando, né, nos estudos de Adorno e Horkheimer, eles apontam que tem dois lados da moeda, né? A gente tem, na socialização, integração e diferenciação. Gozado que eu estou lendo aqui, engraçado, eu escrevi, o Júlio não tinha pensado nisso, né? Às vezes inconsciente, mas a gente está falando de humanidades, eu estou lembrando que o ano passado, nessa época, eu estava dando aula de cálculo, né? Então, integração, diferenciação, são palavras que para a gente, né, nas ciências, na engenharia, tem um outro sentido também, o sentido matemático, né? Muito bem. E talvez a gente possa pensar mesmo, tem algum contato, alguma semelhança de alguma forma. Bom, então a gente tem esses processos na socialização: integrar e diferenciar. O que seria desses dois lados da moeda, vamos dizer assim? Qual desses processos está mais fortemente estabelecido? O que vocês acham que está mais forte, né? Com esse monte de contatos sociais que a gente tem, internet o tempo inteiro, enfim, o que se fortalece mais? O que vocês acham? A parte da integração ou a parte da diferenciação? A gente pode também discutir o que é isso, né? Integração acho que é mais simples de entender, né? Diferenciação no sentido de contato com diferentes, né? Com ideias diferentes, posturas diferentes, enfim, escolhas, né? Então, visões de mundo diferentes, né? Isso seria a parte da diferenciação. As especificidades, né? De um lugar, de uma pessoa, enfim. O que vocês acham que está mais forte hoje? Ou está muito equilibrado? Equilibrado nunca está, né, gente? Sempre pende um pouco mais para um lado, um pouco mais para o outro. O que a gente tem mais forte, será? Com as nossas ferramentas internéticas. Qual desses processos, a gente pode dizer, que corre mais risco? Né? Se não tomar cuidado, a gente perde. Tem alguma opinião? Vocês querem comentar? Eu vou colocar aqui o que essa reflexão, vamos dizer, acadêmica, mas é importante estar aberto a ouvir vocês. Acho que a integração, o que vocês acham? A integração, tirando essas iniciativas isolacionistas, tirando os preconceituosos, né? Mas no geral a gente percebe muitas iniciativas de integração. Acho que a integração, eu sou otimista, eu vejo que acontece, né? Mas eu me preocupo um pouco mais com essa questão da diferenciação. No seguinte sentido, até que ponto a gente realmente, como sociedade, está conseguindo acolher e respeitar os diferentes, sabe? Ou até que ponto a gente inversamente acaba excluindo? Acho que essa é uma reflexão para a gente trazer. Lembrando que eu não estou aqui para trazer resposta, né? Eu estou aqui para promover essas perguntas que possam nos levar a uma reflexão conjunta. Então, vamos lá. Mas você fala assim, hoje tem uma multiplicidade enfim, tarefas, funções, atividades, muita coisa diferente está sendo feita. Antigamente, a criança nascia, a família já ficava pensando, já começava aqueles papos, né? O que vai ser quando crescer? Tinha um negócio assim, parece que tudo muito definido, né?
e aí a família de médico, o filho já era encaminhado para ser médico, e assim por diante, né? As coisas eram muito firmes, rígidas. Hoje em dia, a gente tem uma quantidade de possibilidades, né, em termos de variedade, muito grande. Um exemplo meio bobo, mas assim, alguém estava comentando outro dia, né? Mesmo essa coisa de aplicativo esses motoristas de aplicativo, né, que você chama, começou com uma grife aí, com um nome, depois surgiu um outro aplicativo concorrente, depois surgiu outro concorrente, agora a gente tem alguns aí, né? Então vai se multiplicando, as iniciativas vão se multiplicando, né? Mas no fundo é tudo parecido, né? É uma multiplicidade, talvez um pouco ilusória, né? Então, eu coloquei assim, a multiplicidade de tarefas, funções, atividades, pode ser uma cortina de fumaça, né? Ou seja, um disfarce, assim, está nublando ali, está na frente, mas no fundo, o que a gente tem socialmente é uma velha e crua verdade fundamental. Toda a história da humanidade tem sido a história da luta de classes, que é uma frase histórica, uma frase importante, né? Que vem lá do século XIX e que continua valendo, né? A história da humanidade ainda tem sido essa história da luta de classes, né? Tem aquele que telefona, faz os seus pedidos, as encomendas, e tem aquele que está na rua, está batalhando e vai entregar, não é isso? Então, se a gente for analisar, no fundo, não tem tanta diferenciação assim, não tem tanta mudança. Essa frase é de Karl Marx, né? Então, a questão é que aparentes diferenciações, né, podem desembocar nessa questão fundamental das tensões sociais. Os donos dos meios de produção, aqueles que são funcionários, que são obrigados a, enfim, se submetem a certas condições de trabalho, às vezes difíceis, porque precisam, né? E pausa aqui para a gente lembrar da situação dramática dos trabalhadores de saúde, pessoal que está em hospital, além de ter uma exposição muito grande ao vírus, a dificuldade que eles têm, né? Até mesmo psicológica, como está pesado, né? Isso significa que a gente precisa estar atento, né? E nós não devemos interpretar circunstâncias históricas como leis absolutas, né? A gente está vivendo um momento que pede determinadas ações, né? Surge uma multiplicidade de opções, porém tem que ter sempre o contexto histórico, não é lei absoluta. A gente não tem, na sociedade, a gente não tem coisas semelhantes, por exemplo, à lei da gravitação universal, as leis de Newton, né? Não é assim tão certinho, tão organizado, né? E a gente tem sempre que avaliar o contexto, né? E às vezes um contexto local mesmo, né? Além das circunstâncias históricas, como é que está a região, né? Em relação a outros lugares. Bom, para a gente falar um pouco da questão da circunstância histórica, para a gente entender que não existe lei absoluta nesse setor, vou colocar uma pergunta para provocar um pouco vocês. Lei, quando a gente fala lei, né, a gente pensa leis, regras, normas, vem junto essas noções, né? Então, vou colocar para vocês assim: qual tem sido a norma no Brasil? Democracia ou governos antidemocráticos? O que a gente pode dizer sobre isso, assim? Eu não vou dizer assim o que é mais normal, que é difícil falar de normalidade aí, mas assim, o que a gente tem tido historicamente mais aqui nesse país? A nossa história, ela é mais de democracia ou ela é mais de eu mando e vocês obedecem, né? O que vocês poderiam dizer nesse ponto? Vale dizer não sei também, ninguém é obrigado a saber, enfim, mas a gente está puxando esse debate, né? Vou dar uma dica. Vamos pensando em termos de séculos. Vamos pensar no Brasil, se a gente começar a considerar como os portugueses, né? Se a gente colocar
arbitrariamente, né, um começo lá em 1500, vamos lá, 1500, 1600, pensando nos séculos, né, 1700, 1800, 1900, 2000, o que a gente tem mais aí, né? Quando é que a gente teve votação, eleição? Isso é uma coisa recente, né? Então a gente tem uma história onde o normal, entre aspas, não é normal, mas assim, tem sido mais comum nesse país experiências antidemocráticas do que experiências democráticas, é para a gente pensar, né? Ou seja, a gente tem que tomar cuidado, é importante a gente reforçar a defesa, né, dessa ideia, né, da democracia, da gente decidir juntos, tal. Porque se a gente for avaliar, né, ainda é, como fala, é uma jovem criança a democracia no Brasil. Agora o perigo, né? O perigo que nos ronda. Crises econômicas, né? E a gente pode pensar isso avaliando a questão mundial. As crises econômicas, em geral, elas são transnacionais, são globais, né? E o que acontece? A tendência é afunilar, ou seja, ampliar o abismo social. Tem aquelas pessoas que ficam mais ou menos imunes a essas crises, outras, ao contrário, sofrem bastante. No caso da pandemia, a gente está vivendo esse contexto, né? No Brasil e em outros lugares, sabe-se que o desemprego aumentou mais nas classes mais baixas, né? Para quem tem a renda menor. Então, o que acontece? Começa a esticar isso e a gente tem uma perda da diferenciação. Lembra aquela coisa que todo mundo, cada um tem a sua atividade, tem multiplicidade de escolhas, tal. Chega num certo ponto que isso começa a não valer tanto mais, né? Você começa a ter menos opções, vamos dizer assim, né? E isso gera a perda da diferenciação. O problema é que a gente não pode cair numa situação de intolerância, né? A gente tem que aceitar, tem que entender, abraçar e procurar incluir os diferentes. Caso contrário, a gente caminha para a barbárie, né? A gente tem que tomar cuidado com essas coisas, né? Aí eu estou trazendo Titãs, né? Porque eu gosto muito dessas frases da cultura pop que tanto dizem sobre a gente, né? Então eu gosto muito dessa frase, né? Acho, não é que é uma coisa bonita, não, mas eu acho que ela fala uma verdade, né? Miséria é miséria em qualquer canto, né? Riquezas são diferentes. Então, da música dos Titãs, né? Talvez eu possa falar um pouquinho de situações vividas por mim, né? E acho que vários de vocês talvez tenham experiências semelhantes, né? E quando a gente pensa em população de rua, né, o Brasil tem muito, né? E nos últimos anos, eu diria nos últimos 4, 5 anos, isso parece ter se agravado muito. Demorou para o Brasil conseguir tirar muitas pessoas da miséria, enfim, ter uma melhoria social, mas é rápido para voltar. Então a gente, infelizmente, tem visto, não sei se vocês têm essa sensação, a gente tem visto mais pessoas na rua, né? Desabrigados mesmo. Eu estou falando aqui São José, região central, né? Talvez vocês circulem em outras áreas, eu não sei como é que está para vocês, até gostaria de ouvir, mas a gente tem percebido esse aumento grande da população de rua, né? Isso no Brasil. Estou falando especificamente de São José, né? Outros lugares também. Fiquem à vontade para comentar. Porém, uma coisa que a gente tem que trazer é que o contexto global está mostrando isso acontecendo em vários lugares, né? Nos Estados Unidos, vi pessoas na rua também. Nos Estados Unidos tem uma população de rua, gente. No mínimo, mesma quantidade que tem no Brasil. No mínimo. É muita gente em situação de desamparo social mesmo, né? Outros países onde tive contato com essa realidade social difícil,
Egito, me impressionou muito, né? Como a gente, em certas situações, se percebia próximo do Brasil. E aí, podemos dar os contra-exemplos também, não é que é tudo igual, não. Alguns lugares que eu conheci, eu percebi que tinha diferenças, né? E eu estou citando dois muito diferentes entre si, né? Cuba e Bélgica. Foram dois lugares onde eu não via gente na rua, assim, nessa situação como a gente vê no Brasil, nos Estados Unidos, né? Mas, enfim, é isso, né? Miséria, miséria em qualquer canto. As riquezas são diferentes, cada país, né, tem as suas riquezas, aquilo que, nossa, isso aqui é o que destaca o nosso país, tá, beleza. Mas, no outro extremo, né, a gente tem essa falta de diferenciação, muitas vezes, é algo para se pensar. Muito bem, vamos agora, agora eu vou partir para uma... vamos colocar duas palavras aqui para classificar grupos, né? Eu vou chamar de integrados e diferenciados, um pouco usando uma ironia que está presente em algumas conversas, algumas postagens, as pessoas colocam na rede social, tal. Agora eu não tenho acompanhado muito, mas eu lembro que era muito aparecia muito essa expressão. Não sei se vocês já viram isso. Certamente vocês ouviram. Um encontro, um evento para gente diferenciada. Já ouviram isso, né? Ah, é gente diferenciada. Tá. Bom, mas que negócio é esse? O que isso quer dizer, né? Bom, então vamos lá. Entre os integrados e os diferenciados, quando a gente anda por quase qualquer cidade, né? Vamos pensar em Brasil, enfim, nossas experiências, a gente consegue reconhecer aqueles que estão do lado de fora, né? Do lado de fora, entre aspas, né? Tem uma outra música que me ocorre agora, da Adriana Calcanhoto, que ela fala, vejo tudo enquadrado, né? Que vai mostrando como é que é a visão da pessoa que está dentro do carro, né? E está vendo as coisas pela janela, né? Então você vê o pessoal do lado de fora. Então está no semáforo ali, a pessoa está pedindo um dinheiro, está fazendo alguma coisa, uma atividade lá, está pedindo sua atenção, entre aspas, do lado de fora, né? Bom, muito bem. Essas pessoas que estão do lado de fora, quando a gente olha, a gente vai chamar de... seriam integrados ou diferenciados? Como a gente classifica isso? Estão acompanhando a situação? Né? E aí, são integrados ou diferenciados? Eu daria tudo para ouvir a voz de vocês de vez em quando, viu? Sério. Se vocês aparecessem na janela para comentar, assim, né? Bom, não parecem muito integrados, né? Talvez a gente possa perceber uma certa ânsia justíssima de integração. As pessoas estão, de alguma forma, querendo participar, né? Ou diferenciados, né? E que muitas vezes a gente chama, né? Diferenciado é um jeito meio de falar sem falar muito, né? Muito bem. Essa semana, a turma que eu dei aula antes de vocês, né? Uma das moças falou assim, que, professor, o correto seria a gente dizer marginalizados, né? Colocados à margem, né? Aí falei, não, beleza, agradeço a sugestão, então estou colocando aqui, né? Uma maneira de pensar os marginalizados da sociedade. Bom, isso traz para a gente uma questão que é muito importante da gente avaliar, da gente pensar, que é o seguinte, às vezes nos discursos, né, fala-se coisas muito bonitas e nem sempre verdadeiras, né? A gente fala muito de integração, eu estou aqui defendendo integração, vamos lá, vamos ter a nossa postura crítica e autocrítica, né? Até que ponto cada um de nós está trabalhando em prol de uma integração? O que eu estou fazendo, enfim, o que cada um de nós está fazendo para promover essa integração autêntica, né? O que eu vejo, inclusive que eu escuto, acho que vocês também ouvem esse tipo de afirmação,
tem se falado muito, utilizado muito a palavra tolerância. Ah, mas você tem que tolerar. E eu queria trazer esse debate para vocês, porque, assim, até que ponto isso é algo bom? Porque isso é falado muitas vezes, por gente boa mesmo, como assim, sendo uma conquista, né? Nossa, tivemos uma conquista social, a gente está desenvolvendo a tolerância, né? E eu vou colocar que isso tudo é relativo, então um certo grau de tolerância, né? Mas o que vocês acham? Tolerância é uma coisa bonita? É uma coisa necessariamente boa, ótima? Eu tenho me questionado sobre isso, né? Acho que tolerância, talvez a palavra me incomoda um pouco, né? Eu acho, Pode falar. desculpa interromper, eu acho que tem pontos e pontos. É muito bom você ser tolerante, mas se você pegar num outro ponto da palavra tolerância, parece que você só está suportando. Isso mesmo. Sara, é isso que é um incômodo que tem me marcado mesmo. Eu entendo que muitas vezes, até teve um dia um ciclo de debates no SESC, aqui em São José, eu participei e tal, sobre tolerância, né? E aí eram vários dias, e tinha tolerância religiosa, tolerância tinha vários aspectos lá. Mas aí eu tenho pensado que a gente tem que ir além disso, né? Talvez, num primeiro momento, quando a gente está pensando em tensões sociais, na questão de, enfim, da violência mesmo. A violência, muitas vezes, é fruto da intolerância, né? Falta de tolerância. Então, você não suportar o diferente, então isso é um problema, problemático. Então, se a gente parte daí, beleza, eu entendo a importância da gente defender. Não, a gente tem que trabalhar a tolerância, ok. Mas a gente não pode se conformar com isso só. Eu acho que é pouco, né? Isso que tem me incomodado. A tolerância tá, como a Sara bem colocou, suportar, né? Então, tô aguentando, né? O cara é chato, mas eu aguento, né? Então, não é uma coisa muito boa, né? Esse é talvez um primeiro passo. Aí eu coloquei assim, o problema é que a intolerância é vizinha da tolerância, né? Tá ali perto, né? Então, uma hora você tolera, não é garantido que sempre você vai ter a tolerância. Ou então, de um jeito mais provocativo, dizer que a intolerância é uma tolerância com enxaqueca. No sentido de, um dia você está bem, você está contente, está tudo dando certo, está tudo tranquilo, beleza, e você tolera as coisas, você está ali tolerante, paciente, né? Ajuda as pessoas, o cara pergunta, você já, numa boa, você ajuda. Numa outra situação, num outro contexto, você mesmo, né? Mas num outro momento, você está sem paciência, sem saco, né? E aí você já reage de mau jeito, responde de mau jeito. Então, gente, nós temos que avaliar isso no nosso dia a dia, pessoalmente falando, né? A gente fez aquele texto sobre os contatos primários e secundários e muitas pessoas colocaram, né, que os contatos primários, embora eles tenham talvez se estreitado, porque são poucos, né? A gente está mais restrito em termos de interação. Por outro lado, certas diferenças começam a aparecer, né? Então a gente é obrigado a se dar conta, não, peraí, né? Primeiro eu tenho que ter tolerância, acolhimento, respeito à diferença, né? E não simplesmente ficar nessa, mas e além de simplesmente aguentar, né? Procurar entender, procurar de alguma forma acolher. Sim. Então, tá aí, para a gente pensar nisso. Professor, Pode falar, Juliano. eu acho que o importante é o respeito pela diferença, né? Sim. A tolerância, ao meu modo de ver, é uma falta de respeito educada. Você não respeita a diferença, mas você está sendo educado ou, digamos, está tolerando. À medida que você passa a respeitar aquela diferença, você não precisa mais ter uma tolerância com aquilo. Perfeito, Juliano, bem colocado. Está me ocorrendo, a partir do que você falou, está me ocorrendo a seguinte imagem, né? A diferença do posicionamento de alguém, enfim, ou de um grupo, quando
pensar nessa imagem, quando as câmeras estão ligadas ou quando estão desligadas, né? Então, eu concordo com você. De certo modo, essa tolerância muitas vezes é aquilo que a gente desenvolve quando a câmera está ligada. Ou seja, você está sendo filmado, fique esperto aí, né? Você está sendo monitorado. E isso é um fato que a gente vive, né? Esse constante monitoramento, né? Então, pô, você não vai sair xingando a pessoa, tá? Eu acho que eu peguei um pouco por aí que você falou e acho que é isso mesmo, né? A gente vai realmente saber se tem acolhimento quando não tem nada, enfim, suponha que nada está sendo filmado e aí você vai ver mesmo, né? Ah, você não está fazendo só porque estão vendo, de fato você está envolvido com aquilo. Aliás, eu tive esse fim de semana vendo uma série, aliás, uma série da Netflix que eu recomendo. Eu sou da cultura pop, né? Eu estou vendo já meio atrasado, sei que já parou de passar, que é o Demolidor. Terminei de ver esse fim de semana. E é muito interessante, coloca questões jurídicas, né? Embora o cara seja um herói e tal. Mas, e aí, num certo momento, tem essa coisa, né? Um cara tá sendo monitorado, mantido lá em cárcere e tal, com um monte de câmera ligada. E para certas coisas, né? Que eu não quero dar spoiler aqui, mas em certas situações o pessoal da segurança fala, desliga a câmera, fecha a câmera e tal. Aí muda, né? Então, de fato, a gente tem que pensar, eu faria desse jeito se a câmera tivesse desligada? Acho que é uma reflexão boa. Estou desenvolvendo a partir do que o Juliano falou, para a gente se perguntar, né? Muitas vezes no dia a dia. Bom, se a gente avalia o progresso em termos de conquistas tecnológicas, inovação, desenvolvimento, né? O progresso acelerado, e a gente tem vivenciado isso, né? As coisas muito rapidamente vão sendo feitas, né? Descobertas, melhoradas, mas esse progresso acelerado não tem sido fonte de pacificação universal. Houve talvez um tempo em que havia uma ideia um pouco romântica disso, né? A gente não tem muita tecnologia, a gente não consegue desenvolver as coisas, mas no futuro, quando a gente tiver um grande progresso, tudo vai ser vivido de forma harmônica, as sociedades vão interagir, todo mundo vai ser feliz. Gente, tá, isso é meio ficção, né? A gente está vivendo tempos de grande evolução e que não estão gerando essa tal dessa harmonia maravilhosa. É por isso que a gente fala ainda, a gente precisa mesmo falar de tolerância, porque a gente está vivendo situações onde vira e mexe rola problemas de intolerância mesmo. O cara já quer partir para cima do outro, né? Então, mesmo em situação de grande desenvolvimento tecnológico. Então, as coisas não são automáticas como algumas pessoas, talvez um pouco ingênuas, pensavam, né? Bom, uma contradição, né? Ao longo do século XX, pensando no século XX todo, o desenvolvimento da sociedade que aconteceu veio também acompanhado, esse é o paradoxo, né? Acompanhado do risco de total aniquilação da humanidade. Quer dizer, ao mesmo tempo que as telecomunicações melhoraram muito, né, o contato passou a ser mais rápido, mais fácil, desenvolveu-se também aquela quantidade de explosivos, arsenais militares, enfim, e formas de destruição em massa, né? Talvez a gente possa citar ali mais ou menos no meio do século justamente as bombas, né? No final da Segunda Guerra Mundial. Então, dali para frente foi uma escalada muito rápida, né? Desenvolvimento tecnológico, mas ao mesmo tempo, se eu apertar esse botão aqui, eu posso explodir um país, né? Um negócio meio, estou exagerando, mas é um pouco. E pior ainda, né? Como a gente tem essa tendência, o ser humano tem isso, de ir radicalizando, de aumentando, quer mais, né? Pode ver, você falar com um cara vamos dizer assim, os novos milionários, você vai conversar com eles, estão tudo planejando os novos investimentos, eles não estão assim, agora eu estou de boa, vou ficar na minha, não, a gente tem essa coisa do mais, né? E isso vale para o bem e para o mal, porque na questão da destruição em massa, ficou essa corrida armamentista,
num ponto em que assim o cara aperta o botão e não destrói uma comunidade, um país. Ele explode esse planeta inteiro, né? Sei lá, a coisa chegou num nível absurdo, né? Então é a contradição, o paradoxo, né? Muita coisa melhorando ao mesmo tempo. Agora eu faço uma pausa para dizer que é o seguinte, observação, o século XXI está na mão de vocês, né? Eu ainda sou fruto muito do século XX, né? Eu nasci nos anos 70 e tal. Bom, eu espero viver até os 200 anos, talvez, quem sabe, não sei, né? Eu acho que tem muita coisa para ser feita, né? Então, mas, assim, vamos lá, o século XXI está na mão de vocês, né? Então, pensar num desenvolvimento, você está trabalhando numa das engenharias, né? Pensar nesse desenvolvimento e sempre se questionar, eu vou conseguir fazer isso? Como a gente faz para fazer esses avanços chegarem no maior número de pessoas? Que promovam uma integração, que façam com que os, entre aspas, diferenciados, que a gente sabe que no fundo são marginalizados, que a gente consiga torná-los mais integrados, que a gente facilite, né? Eu acho que a gente tem que trazer esse pensamento humanista para o nosso dia a dia, né? Muito bem. Quando se diz que há cada vez mais sociedade, lembra que a gente começou esse texto com uma afirmação de Adorno e Horkheimer dizendo, não, a tendência é ter cada vez mais sociedade, né, no sentido da interação aumentar. Tem um outro sentido aí, vem junto isso, um sentido adicional, que é o fato de que as redes de relações sociais, e eles falaram assim, redes de relações sociais, hoje a gente fala redes sociais, não é isso? As redes sociais são cada vez mais densas, ou seja, é como se fosse uma trama, um tecido, né? Cada vez mais fechado, né? São redes fechadas. Ou seja, cada vez mais sociedade significa que está cada vez mais difícil da gente escapar disso. Tem um lado bom, né? Se conecta, beleza, estou falando com alguém da Europa, de um clique aqui e tal. Por outro lado, essa parte boa. Mas, por outro lado, como é que eu me desligo disso? Né? Será que a gente consegue? Né? Então, é aquele problema de que a gente está, muitas vezes, por um fio assim, de cair no... de estar preso mesmo, né? Nessa rede. Vou fazer agora a provocação para todo mundo. Quero saber de vocês, quanto tempo, né, nós resistimos fora da rede? Para quem viu o filme Fora da Matrix, né? Quanto tempo a gente pode ficar desconectado? Será que tem alguém aqui na turma que chega no fim de semana, sexta-feira, desliga o celular e fala, só vou ligar na segunda-feira ou no domingo à noite? Que eu duvido, mas eu quero saber, se tiver alguém, por favor, dê seu depoimento, que vou até gravar. Quero saber como é que é isso. Porque eu confesso que eu não consigo, eu estou sempre conectado. E pior, eu tenho sérias desconfianças de que vocês também não desconectam, porque eu recebo mensagem de aluno às vezes fim de semana. Pessoal da pós, então, nossa, às vezes é difícil, né? E quanto tempo a gente resiste fora da rede? Sabe, tipo, deixei o celular carregando, tem que sair fazendo não sei o que, você fica meio, pô, o que tá faltando? Né? Põe a mão no bolso, fica meio, cadê? Não rola isso? Acho que a gente está meio amarrado. Também, professor, porque quando a gente não está fazendo tipo nada de importante, a gente sempre está mexendo no celular. Ou quando a gente está fazendo algo importante, a gente também está mexendo no celular. Então é muito difícil isso. Super difícil, né? Eu vou dizer assim, eu vou dar um desconto para todos nós, porque no momento atual a gente tem uma boa desculpa, né? Vamos falar. Que é isso, o fato da gente estar trabalhando, vivenciando o isolamento social necessário, que não é isolacionismo, não é porque eu não quero olhar para a cara dos outros, é porque é um momento em que é importante a gente não ficar esbarrando muito, né? Mas a gente está fortemente interagindo aqui, pessoal. Eu sempre falo, né, no começo e fim das aulas, a gente tem lá
as ferramentas, os recursos de contato com o professor, de escrever, trocar ideia e tal. Então, a gente está vivendo um momento em que é importante, tá, a gente ter essa conexão, né? Mas, de todo modo, a gente precisa se questionar se a gente não está passando da medida. Eu falo para mim mesmo, né? É interessante quando chega no fim de semana, não é sempre que eu consigo, mas quando eu consigo ter um tempo, que as pessoas falam, às vezes meio romântico, né? Tira um tempo para você. Como é difícil, né? A gente tirar um tempo para a gente. Sempre é fazer alguma coisa para os outros, sempre é resolver um problema, sempre é alguma coisa do serviço que faltou. E eu estou falando assim, sábado, domingo, feriado. Eu não sei se é a vivência de vocês, mas a minha é essa. Então a gente acaba ficando. Tem a necessidade, né? Tem muita coisa para fazer, tem que fazer mesmo, tem que estar conectado. Mas, por outro lado, vamos pensar, não, peraí. Questão de manter a sanidade mental, né? Questão de manter a tranquilidade interior, né? Minha filha fala, pai, você está sempre pilhado, mas estou mesmo, né? Eu estou dando aula em 3 faculdades, com 3 disciplinas novas que eu nunca ministrei, um monte de situações diferentes, numa situação de pandemia, com projetos, com livros sendo feitos. Então, né? Mesmo assim, e por Assim, isso mesmo fica essa necessidade da gente dar um tempo para a gente. Pode falar. dando um exemplo da minha vivência, vocês não têm noção do quanto eu queria uma rotina agitada ao ponto de não mexer no celular, porque eu só mexo porque não tem nada, entendeu? Então, tipo assim, é muito, muito difícil tudo isso também. Não é só porque você quer ficar no celular, porque às vezes você quer se desconectar sim, quer fazer outras coisas, Sim. principalmente para manter o corpo ativo. Mas não tá tendo nada, justamente pelo isolamento. Tem isso, né? Mesmo, por exemplo, eu sou um cara gosto muito das atividades culturais, né? Eu sempre gostei de ir no teatro e ver shows, eu adoro isso. E eu tô me ressentindo muito, né? Eu vou dizer até que na parte musical rola umas coisas, né? Tem live, tem show, não é a mesma coisa, mas a gente consegue. Mas mesmo assim, fica faltando, né? A vivência, por exemplo, do teatro, é muito diferente você assistir uma peça e você ver um teatro gravado, filmado. Nossa, eu estava conversando isso outro dia, como é diferente, né? Então, e a gente precisa desse contato, essa nossa angústia. Eu vi muitas pessoas naquele texto sobre contatos primários e secundários. Vocês comentaram muito sobre angústia e ansiedade, né? Essa solidão. De fato, né? Então, a gente quase, vamos dizer assim, em alguns momentos, é uma espécie de tábua da salvação, né? Você vai ali, busca um contato mesmo virtual, né? Agora, dizer o quê, né? Eu, por exemplo, eu tenho um recurso que eu uso, que eu gosto muito, que é a leitura. Eu adoro ler. E isso tem sido bastante interessante para mim. São os momentos em que... Ler livro mesmo, enfim, coisas variadas, e não assim, estou lendo porque eu estou me preparando para o serviço. Tá, legal, leitura técnica. Mas a gente tem que ir além disso, né? Então, esses últimos dias entre aspas, vamos dizer, eu redescobri um escritor brasileiro, um autor maravilhoso, eu estou adorando, cara, né? Que é o Eduardo Alves da Costa. Eu descobri que a gente tem, vamos dizer, um escritor beatnik, ele é parecido tem um estilo meio na linha do pessoal dos americanos lá dos anos 50, 60, Allen Ginsberg, Kerouac, Bukowski, e o Eduardo Alves da Costa, ele escreve sobre o Brasil, sobre situações brasileiras, causos, histórias, mas assim, meu, cara é muito bom. E aí foi assim a parte boa, né, desses últimos dias, foi essa descoberta. São momentos em que eu consigo dar uma desligada e, de certo modo, é um jeito também de conversar. Eu já estou assim com vontade de entrar em contato com o cara, para dizer, meu, tá me fazendo um bem danado ler essas coisas, tal. Eu gosto disso, sabe? Quando às vezes eu tenho contato com um texto que mexe muito comigo,
eu às vezes, né, pensando em autores vivos, eu procuro contato, às vezes é interessante. A gente vai criando essas redes, né? A pergunta é, será que a gente ainda vai ter momentos autônomos? Autônomos nesse sentido de independência? Tem um escritor que fala das zonas autônomas temporárias, né? Esses momentos de independência em relação ao sistema, né? A gente tem pouco, né? E muitas vezes, quando o tempo que a gente tem, ainda tem aquelas necessidades, vamos dizer assim, sociais primárias do tipo, você tem que dar um alô para sua mãe, tem que dar, eu sei como é que é, tem, né? Saber da família, a família quer saber de você, então, não, deixa o serviço para lá, mas ainda tem essas coisas, né? Bom, que a gente seja movido pelo afeto, né? Que a gente consiga manter essa dimensão do afetivo. Não fazer assim, só porque é obrigado. Não, realmente a gente tem esse momento do lazer, né? E aí, a outra pergunta, essas coisas vêm conectadas, né? Até que ponto essa socialização total, no sentido de todo mundo conectado 24 horas por dia, e os americanos falam como é que é? Tem uma expressão que eu aprendi em seriado de Netflix, que é o 24/7. Sabe o que é isso, né? Não, o cara é 24/7, 24/7, 24/7, 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Então, 247 é o cara. Super conexão, né? Até que ponto isso não acaba sendo uma forma de opressão, né? Aí eu me remeto a um outro livro, que é o 1984. Alguns de vocês devem ter lido, George Orwell. Procurem, porque é maravilhoso. Quem não leu, eu adoraria fazer nessa disciplina um debate sobre 1984. Tá aí uma ideia. Se vocês topassem ler, acho que já acho o PDF fácil para baixar, né? Uma curiosidade, ele escreveu o livro em 1948. Ele queria falar sobre um futuro, né, distópico, então ele só trocou 48, depois 84. A gente passou muito de 84, né? Estamos em 2021, mas as questões lá estão relacionadas com isso. É tanta conexão que a gente fica um pouco, numa certa hora, às vezes pesa, né? Fala, pô, calma, sei lá, né? Bom, psicanaliticamente falando, a gente tem até crises internas, né, gente, de socialização. Até porque Freud veio dizer uma coisa que foi assim, uma quebra para a gente, que é o seguinte: você não é dono nem de si mesmo, né? A gente tem divisões internas. A gente conhece razoavelmente o nosso consciente, mas e o inconsciente? Né? Complicado. Então a gente tem crises internas. A gente sofre com tudo isso, né? O resumo disso, a gente volta para aquela questão do mal-estar da civilização, citada por Freud. Ou seja, é uma incômoda sensação da gente ter que lixar nossa própria alma, né? A para aqui, a para ali, para poder fazer caber na sociedade, para poder cumprir os papéis sociais. E que são importantes, né? Então, vocês, a maioria de vocês tem o papel de estudante, tem o papel de filho, alguns podem estar vivendo o papel de pai ou mãe. Então, são muitas coisas, relacionamento também, né? Então, a gente vai lá, apara um pouco daqui, apaga um pouco dali, espera. E tem os momentos que você se sente um pouco oprimido. Aqui uma frase forte do Adorno e do Horkheimer, mas citando um caminho, uma pista apontada por Freud, que é o seguinte: instintos assim reprimidos, o instinto muito reprimido, não tem outro caminho que não da rebelião. É um pouco forte isso, né? Mas, assim, tem certos... Como é que eu vou dizer? Tem certas descargas que são necessárias, né? Se a gente fica só reprimindo, trazendo para a gente, guardando quieto, sem falar... Por exemplo, eu estou falando aqui um monte de coisa, né, gente? De repente, tem algum de vocês que está achando tudo isso uma porcaria, que discorda e quer falar uma coisa totalmente diferente. Bom, aqui vai meu conselho. Fala. Abre o microfone, coloca... Aqui está aberto. Porque senão você vai ficar com aquele incômodo. Nossa, eu devia ter falado, não falei e tal. Vamos trabalhar essa expressão, né?
Porque senão você vai acumulando muito, uma hora estressa, uma hora explode, né? Então acho que é um pouco disso que eles estão falando, né? A Dona Horkheimer citando Freud. O nosso problema enquanto indivíduos é que a gente precisa resolver essas contradições, inclusive as contradições internas, mas a gente não pode jogar fora a sociedade, né, gente? Tá, vou viver sozinho, assim ninguém me enche o saco. Não rola, não dá, né? Então, esse é, vamos dizer, como o pessoal brinca, essa é a questão de $1 milhão, né? Como é que eu vou resolver as contradições, essas tensões, sem dar tchau para todo mundo, né? Então, era isso que eu queria trazer hoje, são esses incômodos, enfim, mas eu acho que falar é importante. Alguém de vocês escreveu aqui, foi muito texto que eu li, gente, mais de 100 textos, porque foram várias turmas, eu não lembro exatamente quem falou o quê, mas alguma das moças escreveu, né? Poder falar sobre essas questões é importante. E é isso mesmo, né? Eu acho que é isso. Vamos ver, pós-escrito. Ah, sim, aqui eu marquei só algumas coisas adicionais para colocar, né? Fechando essa etapa da nossa disciplina. A gente viu, então, indivíduo, sociedade e cultura, diversos textos, refletimos, escrevemos, conversamos. Mas o meio acadêmico, assim, academia, universidade, tem umas coisas, né? A gente apresenta subdefinições que revelam tensão cultural. Exemplo, existe uma questão que muitas vezes as pessoas colocam de cultura popular versus cultura erudita. E é uma coisa que a gente questiona sempre, né? O que seria cultura erudita? Aquela cultura, vamos dizer, oriunda muitas vezes da Europa, né? Eurocentrada, branca, né? Ah, isso é chique, né? Então vai ouvir um concerto, vai, enfim, ter uma vivência que as pessoas falam, mas ele diz que estudou tal coisa, que tem formação, né? Formação técnica, formação qualificada. Tá, mas a cultura popular, aquela sabedoria das ruas, a sabedoria popular, né? O povo, vamos dizer, eu vejo uma vantagem na cultura popular, que é uma dinamicidade maior, uma organicidade, é mais rápido, o pessoal já cria alguma coisa em cima do que acontece, enquanto que às vezes o erudito fica um pouco preso. Vou dar um exemplo. Cultura acadêmica, né? Você descobriu alguma coisa, criou, desenvolveu um novo aparato, você vai fazer uma patente de um novo instrumento, um novo recurso, um novo equipamento, ou então você vai produzir um artigo científico. Cara, você entra com o processo, ou então escreve seu artigo, manda e senta e espera. Sério, como é que as coisas são hoje? Meu, patente, artigo científico, é na escala de meses, entendeu? Nossa, mas é uma ideia maravilhosa. Meses, cara. A parte acadêmica, a parte mais formal. Enquanto isso, na cultura popular, o cara já fez, já sai vendendo, tá falando, né? O cantador vai lá na feira e fala. Então tem uma agilidade que é totalmente diferente. Então são coisas complementares, não tem melhor ou pior. Eu queria deixar isso registrado, né? Então o erudito ele é mais fixo. O popular é uma cultura do povo, mas ao mesmo tempo mais espontâneo, com grande capacidade de improviso, coisa que às vezes na academia não tem, né? Acontece alguma coisa, como é que faz? Tal? Tem que se virar. Tem gente que sofre, né? Então essa capacidade de improviso é importante também. E também de renovação, claro. Muito bem. E um último ponto é falar para vocês da expressão contracultura. Não sei se vocês já ouviram falar, é uma frase, uma expressão que existe, contracultura, movimento contra a cultura. Não tem nada a ver com movimento de barbárie, nada disso. Contracultura é simplesmente contra as normas culturais vigentes. Então, todo mundo está fazendo de um jeito e aquele grupo resolveu fazer de outro jeito, né? Tá? Então, contracultura nesse sentido.
E um exemplo mais utilizado, já olhando nos livros, eles sempre falam isso, né? Os hippies, né? Sabe aquela coisa de comunidades alternativas? Então, os hippies dos anos 60 têm essa palavra fortemente associada, contracultura, o pessoal contra a cultura. Eles eram a favor de uma cultura nova, na verdade, não é contra a cultura. Essa palavra dá uma certa tensão, mas é outra coisa, é simplesmente não concordar com algumas coisas estabelecidas e querer fazer diferente, né? É isso, então eu queria citar essa expressão, não sei se vocês conhecem ou saberiam me dar a ideia de algum outro movimento contra a cultura, né? De contra a cultura, um movimento alternativo. Então, por exemplo, quando a gente fala contra a cultura, entra até mesmo a questão dos hábitos, né? Os hábitos culinários, por exemplo, né? A gente tem hoje, infelizmente, eu falo mesmo, né, Lata? Infelizmente, a gente tem ainda uma cultura muito baseada no consumo de carne, né? Eu acho isso um problemaço, né? Um problema ambiental, né? Um problema ecológico. Aí os caras da contracultura é a turma mais natureba, né? São os vegetarianos, veganos, enfim, tem diferentes vertentes aí. Então, de certo modo, também dá para dizer que é contracultura. Eles estão propondo soluções alternativas, né? Então, se vocês encontrarem essa expressão, contracultura, não precisa assustar, não. Em geral, são pessoas ótimas. Tá? E é isso, gente. Para hoje está de bom tamanho. Se alguém quiser comentar alguma coisa, senão eu vou fazer aqui só um anúncio para as cenas dos próximos capítulos, mas por mim, terminamos. Como é que vocês estão aí? Tranquilos? Eu não vi nada no chat, acho que o chat ficou tranquilinho hoje. Quem quis falar, falou de viva voz. Quero agradecer muito. Sara, Juliano, quem se posicionou aí. E aí? Tranquilos, então? Alguma dúvida, alguma questão, opinião? Aproveitem. Ok, professor. Eu Tá de acho que boa? esse negócio de cultura popular e cultura erudita tem muito a ver com as partes do cérebro. Não sei você, mas quando você falou isso para mim, na hora me veio aquele negócio de pessoas extrovertidas, criativas, nananana, que geralmente vão para a parte de humanas e essas coisas assim. E aí no erudita são as pessoas que 100% vão pela razão, são práticas, objetivas e estão na área de exatas. É isso que vem na minha cabeça. Entendi. Ô, Sara, mas deixa eu aproveitar para te dizer, foi legal você comentar isso. O que eu quero dizer para você e para todo mundo é assim, eu estou trabalhando, sou professor contratado da Faculdade de Engenharias e Arquitetura e Urbanismo, né? Mas eu me considero um cara super das humanas também, né? Embora eu tenha dado mais aulas de cálculo, de física na minha vida do que de qualquer outra disciplina, né? Estatística também, mas acho que sou das humanas também. E eu queria que a gente ficasse com essa reflexão, né? Eu acho que a gente tem que superar essa dicotomia. Eu sempre falo isso, nós não podemos ficar no 0 ou 1. Eu entendo o que você falou, né? Mas é legal essa constatação para a gente poder refletir, pensar, não, peraí, e talvez seja legal eu interagir com o pessoal das humanas, talvez seja legal, né? Eu vou lá, eu dou aula. Hoje à noite eu vou dar aula para o pessoal de jornalismo e de moda, vai vendo. Calcula. E eu vou lá para falar de metodologia científica. Então eu chego lá para os caras e a conversa gente, fazer cálculo estatístico, fazer estudo estatístico, ver a probabilidade. O pessoal fica doido, né? Mas é um pouco provocando, assim, para a gente pensar que todo mundo tem as duas partes, né? Todo mundo tem essa parte mais humana e a parte mais do racional, né? E acho que nossa função é essa, né? Chamar atenção para isso. É legal o seu comentário, né? E estamos aqui. Que bom que a gente tem essa disciplina, né? Essa disciplina eu vejo que ela faz muito sentido aqui nas engenharias. Estou muito contente, né, de estar com vocês discutindo essas coisas. Tá? Mas, assim, saibam que eu não sou somente um cara maluco que fica conversando, trocando ideia, mas eu tenho
Eu tenho mais aula de física e de cálculo pronta e de estatística do que das humanidades, que a gente está criando, está lendo, está estudando e está elaborando, né? Beleza? Mais comentários? Quero agradecer muito a presença de vocês, a participação de vocês, né? Semana que vem, então, a gente vai ter um momento de texto para ler e depois produzir. Não estressem com isso, vai ser tranquilo. E depois, a gente... Oh, peraí. Gente, agora que eu vi que apareceram umas mensagens aqui, eu fiquei sem olhar o chat. Apareceram outras coisinhas aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa que exija a resposta. Vocês podem também falar. Mas é isso, né? Depois que a gente fizer a nossa avaliação, ó, a diferença... gente, perdão. Eu recebi... porque o pessoal mandou umas coisas fechadas, né? Pois é. O pessoal que mandou... A Sara andou me cutucando aqui. Pois é, exatamente. Concorda, não vou ficar abrindo tudo aqui. Mas... E a Sara... É tudo do avesso. Bom, a gente tem multiplicidade